Do maná do céu para você, bom dia. Maná de hoje, a colheita continua. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ontem à noite, quando o Senhor falou, que era para eu colocar esse vestido verde, eu falei, de novo, Senhor? O Senhor falou, a colheita continua. E eu, na hora, pensei, será que amanhã vai ser esse maná? Eu falei, tá bom. E quando foi hoje que eu acordei, o Senhor me leva a ler Gênesis 4:5, de novo, eu pensei, bom, aí o Senhor falou, a colheita continua. Por quê? Porque o Senhor está dizendo o que aqui pra gente? Como que foi, Caim? Caim, ele... Aqui o Senhor fala que não aceitou o quê? A oferta. Não se agradou de Caim, ou seja, do que estava no coração de Caim, E da oferta, ou seja, do que Caim estava semeando. E o que ele entregou para Deus. Entende? Porque o Senhor vê o que está no nosso coração. A maldade que está no nosso coração. E quando o Senhor hoje falou, a colheita continua, e foi quando o Senhor falou, continua colhendo, como tipo assim, onde o Senhor falou, a colheita chegou, e hoje a gente vai continuar colhendo. E aqui, quando o Senhor me levou a ler, porque, aqui o Senhor não levou a gente a ler a história de Abel, porque o Senhor está falando o quê? Daqui, que onde o Senhor falou, a colheita chegou, aí é tipo, vou receber, mas o Senhor está falando aqui, o Senhor vê o coração, porque o Senhor está falando aqui, ó, por isso que o Senhor falou ontem para mim que era no individual e não falou da quantidade, porque o Senhor, cada um vai receber a colheita do que tem semeado, e foi quando o Senhor me mostrou aqui hoje, quando o Senhor falou hoje de Caim, para quê? Porque a gente não achar que a gente está plantando, semeando coisa ruim, fazendo coisa, maldade, entregando, porque tudo que a gente faz pro próximo, a gente está fazendo pro Senhor, é a oferta que nós estamos dando pro Senhor. E aí, é o que o Senhor está falando aqui, não pensa nós que, estamos fazendo algo e vamos colher. Aí ontem a G falou, que é o maná, a colheita chegou, mas o que, aí é onde o Senhor está fazendo a pergunta para mostrando aqui, ó, Caim, o que Caim estava semeou, e o que Caim colheu? Porque ali o Senhor deu chance. E aqui o Senhor também está falando com a gente de uma maneira. Porque aqui o Senhor, quando fala aqui que não aceitou, não se agradou de Caim e não aceitou oferta, aqui o Senhor está falando para nós. Se estamos plantando coisa ruim, se estamos semeando coisa ruim, há tempo, porque ainda temos vida. Temos vida. Então, há tempo da gente mudar a nossa colheita. Porque o Senhor está falando, a colheita continua, ou seja... A gente continua semeando e vamos colher. Mas hoje o Senhor está falando hoje, Quando o Senhor falou hoje, a colheita continua, que nós vamos colher mais hoje. Entende? A colheita, o maná, é do céu, para mim e para você, e é do dia. Então o Senhor está falando o quê, Hoje, amanhã, E aí agora é só segunda que eu vou voltar aqui para gravar. Mas o Senhor está falando hoje, qual colheita hoje? Hoje é da onde? O que a gente semeou do nosso coração, que foi como Caim. O que nós semeamos de maldade, O que nós entregamos uma oferta que não foi boa. Então, a colheita também, entende? E aí foi tão tremendo que eu fiquei pensando, ontem o Senhor falou em geral. Então, ontem, tipo assim, nossa, mesmo que eu tô fazendo coisa, mas eu tô colhendo. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô vivendo também tudo isso, eu tô colhendo tudo bom, mas só fazendo maldade ali, Porque o Senhor tá vendo o coração. O Senhor vê o coração. E aqui, quando hoje o Senhor falou de Caim, falando aqui exatamente que não se agradou de Caim e da oferta, é aqui o Senhor falando da colheita hoje, pra gente, se temos plantado maldade. Mas aqui o Senhor trouxe uma revelação que eu falei, meu Deus, é tremendo. Porque hoje o Senhor está falando que hoje a colheita é de quem é os Caim. Os Caim hoje vai receber a colheita. Porque é o que está no coração e o que plantou. Entende? Então o Senhor está falando assim, hoje é o dia dos Caíns receber a oferta, a colheita. Só que com quem Caim fez a maldade, com quem vai receber, vai colher também. Então hoje é a colheita dos dois lados. Os Caim vão receber a colheita deles. Entende? Os que são invejosos, o que mente, o que mata, o que faz maldade, o que fala mal do outro, tudo que fez pro próximo, vai receber a colheita.
Mas aquele que foi, né, o invejado, né, o caluniado, aquele que foi o defamado, vamos falar, aquele que foi, né, prejudicado, aquele que alguém tentou matar ele com as palavras, né, diminuindo, fofocando, né, invejando. Eu tô dando aqui vários exemplos. Aquela pessoa que foi como Abel, ela vai receber a colheita dela, das bênçãos dela. Mas o Caim vai receber a dele também. Nada passa. O Senhor é justo. Por isso que ontem o Senhor falou e hoje o Senhor está falando a colheita continua. Só que hoje o Senhor está especificando. Porque quando o Senhor está falando a colheita continua e está nos mostrando aqui de Caim, é para falar assim que a maldade, tudo que foi semeado como Caim, o Senhor vê o coração. Então, não pensa que vai falar, não, nossa, fulano fez toda a maldade e não vai colher? Vai ter colheita. Por isso que o Senhor está falando hoje. Colheita continua. E hoje o Senhor está mostrando exatamente de Caim. Tipo assim, não é pra gente que vão te falar assim, né, só achar que a gente vai colher coisa boa. Não, porque se a gente plantou coisa ruim, a gente vai colher também. E aqui hoje o Senhor está mostrando de Caim. Por quê? Porque só que o Senhor está mostrando aqui de Caim pra gente saber o quê? Que os Caíns, né, que fez a maldade, eles vão receber a colheita deles. A colheita continua. Só que quem foi né, que os Caim tentou matar, né, todos os exemplos que eu dei aqui, eles vão receber também. Qual que vai receber? Vai receber a colheita. A colheita, né, que é o quê? O Senhor está falando, as duas pessoas vão receber. Quem fez a maldade vai receber, né, plantou maldade, vai receber. Como vai ser? A justiça de Deus não falha, entende? E quem foi injustiçado, né, que foi humilhado ali, que a pessoa fez por inveja, que deixou o mal agir dentro dela para fazer, foi como um Caim, o que vai acontecer com ela? Quem foi a pessoa ali que foi injustamente? Ela vai, porque lembra, tudo que alguém fizer com a gente tem que devolver com bem. E se a gente fez mal, o que vai acontecer? A nossa colheita, o Senhor é justo. Então hoje o Senhor está falando aqui, porque ó, como que Caim, por que o Senhor levou a gente a ler exatamente? O Senhor podia falar hoje, a colheita continua e levar a gente na questão de Abel, mas não, o Senhor está falando que da colheita hoje, de quem foi como Caim, plantou maldade, entende? Só que as pessoas que recebeu a maldade, né, que foi injustamente, elas vão colher a bondade de Deus, porque Deus estava falando hoje, a colheita continua. Só que aí tem a diferença, quem plantou bem vai colher coisas boas, quem plantou mal vai receber a justiça de Deus, vai receber. E só que tudo isso eu vejo que aqui é o Senhor dando, enquanto a gente tendo vida, oportunidade para a gente rever, pra gente, lembra quando o Senhor falou, começa a plantar agora, semeia agora, porque mesmo que hoje você colher algo, vai ter um ensinamento, para você agora plantar, semear coisa boa, para você não deixar os Caíns da vida, né, usar, para você falar, não, deixa eu parar, porque eu quero colher coisa boa, eu quero ser abençoado, porque aí vai ser repreendido, entende? Se você fazer como Caim, só que enquanto a gente tem vida, aqui o Senhor está dando oportunidade para a gente mudar a nossa semeadura. Entende? Porque hoje o Senhor falou, a colheita continua. E aqui a colheita continua, só que o Senhor está separando. Quem plantou coisa boa vai receber coisa boa. Quem plantou maldade vai ter a consequência de Deus. Só que a consequência, há ensinamento, para que enquanto você tenha vida, não seja como Caim, orgulhoso e não aceitar a correção de Deus. Não, se arrepende e fala, Senhor, eu quero semear melhor agora, eu vou parar de fazer maldade, vou parar de falar mal do irmão, vou parar de fofocar, vou parar de defamar as pessoas, eu vou parar de ir contra o que o Senhor está falando, de aceitar a repreensão, porque toda correção, toda que hoje a colheita, você falar que não é boa, veja como o Senhor está te trazendo um ensinamento, falar assim, não, mas eu quero semear coisa boa, eu quero colher coisa boa, porque senão eu vou ser como um Caim, lembrado como um Caim, entende? E o Senhor quer que a gente seja lembrado como Abel, com a melhor oferta, com as primícias.
E aqui, quando o Senhor hoje está falando, quando o Senhor falou aqui, né, de Caim aqui, é o Senhor, e quando o Senhor fala, né, de 4, lembra? Para a gente governar a nossa carne, porque a nossa carne vai tender a gente fazer maldade, a gente ir, porque é isso que o inimigo quer, que a gente deixe a nossa carne prevalecer, e o Senhor quer que a gente deixe o Espírito, porque é o Espírito Santo que vai, e o Espírito Santo só vai fazer a gente dar amor, a gente fazer a bondade, a gente ajudar. E aí, quando fala do 5, o 5 fala da bondade de Deus na nossa vida, porque o Senhor está dando chance para nós, falando a colheita continua, para a gente semear coisa boa, para a gente plantar coisa boa, para a gente colher coisa boa. E aí fala do 5 do quê? Da gente, porque o 5 fala da gente servir, fala das nossas mãos, ou seja, a gente semear, plantar coisas boas, para a gente colher coisa boa. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse maná, Senhor, aqui o Senhor está nos trazendo, ó Pai, uma orientação para a gente saber, Pai, que nós vamos colher o que nós estamos semeando e o que nós estamos plantando, Pai. E que se nós estamos plantando, ó Pai, como Caim, Pai, nós vamos ser repreendidos, mas aqui o Senhor está nos dando uma chance da gente reconhecer, se arrepender e mudar a nossa semeadura para a gente colher coisa melhor, Pai. E que o Senhor já nos mostra aqui da sua justiça, Pai. Não adianta a gente querer fazer maldade, querer colher coisa boa, não tem como, Senhor. Mas o Senhor aqui nos mostra que o Senhor é justo, Pai. E mais o Senhor está falando hoje, a colheita continua. Pai, a minha oração é, Senhor, que nós possamos hoje se atentar a tudo que nós vamos colher, Pai. Mas que nós possamos já mudar, Senhor. Se estamos plantando algo, Senhor, que te desagrada, Pai, estamos semeando algo, Pai, que o Senhor nos purifica nosso coração, Pai, sonda, vê o que há de caminho mal, Senhor. Muda, Senhor, e nos ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos semear só coisa boa, amor, porque Deus é amor, e plantamos coisas boas para colhermos coisas boas e ser lembrados como Abel, Pai, que só plantamos coisa boa, Pai. Assim é minha oração, e que possamos dar glória a Ti, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Obrigada, Jesus. É no nome que há poder que eu oro. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau.